Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá! Salvaria! Hoje eu vou falar de legado, né? O que a gente deixa, o que a gente recebeu. E vou continuar aí com a interpretação do livro de Jeremias, que é o que eu estou lendo na Bíblia. Eu também estou lendo um outro livro, o livro do Napoleão Hill, que eu ganhei de Dia dos Pais. Baita presente, legal. Mas antes eu vou atravessar a avenida, que está super movimentada. E vamos lá. Vou esperar aqui, não só a avenida, lá. A avenida, a rua do lado. Vamos lá. Agora. Isso aí, gente. Quem tá vendo esse vídeo gravado aí, quem vai ver pelo YouTube, já compartilha, já deixa seu like. Se for pelo YouTube, já se inscreve no canal. E vamos lá. Começar a nossa live da sexta-feira. Hoje é dia 13 de agosto. Além de ser sexta-feira 13, é em agosto, né? Então tem todo um misticismo sobre o dia de hoje, né? Dia do cachorro louco, dia de azar, né? Mas isso são crenças, né? Eu prefiro acreditar que hoje é o dia de maior sorte na minha vida, que é o dia que eu tenho para viver. E vamos lá, vamos falar da parte do livro de Jeremias que eu li hoje e que me tocou sobre a educação dos filhos. E é um dos capítulos de Jeremias aí que é tido como um dos mais fortes. Vai falar da nova aliança, que é o capítulo 31. E aí o 30, o capítulo 30, o versículo 30, 31, 30, e depois veio o 31, 31, que fala da nova aliança, me fez refletir sobre o legado que eu recebi e o legado que eu vou deixar. Mas só um parênteses antes. Ontem eu conversei com um baita amigo meu, estudioso da religião católica, estudioso da Bíblia, né? E a gente entrou numa discussão discussão saudável, tá, gente? Não foi uma discussão, uma divergência de opinião. Foi uma discussão sobre a mesma opinião. E aí sobre a Bíblia ser um livro de sabedoria, ser um livro de fatos, que precisa ter sabedoria para ler. Aí a minha opinião é que é sim um livro sobre fatos que aconteceram muitos anos atrás, né? O Antigo Testamento, mais de 2, 3 mil anos atrás, mas que hoje traz sabedoria, quando você sabe ler e identificar a mensagem que Deus passou naquela época para as pessoas e o que aconteceu com elas, nos traz hoje a sabedoria de identificar qual seria o comportamento melhor para aquela situação. E ele é muito atual, sempre que eu leio, eu olho e comparo com a minha própria vida, com a situação que o mundo está passando. E é muito legal que eu estou lendo também o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, e estou no comecinho ainda, e hoje ele estava falando da crise de 29, né? Que foi uma crise, apesar de milhões de pessoas entrarem em depressão, sofrer com a perda financeira, foi uma crise abençoada, que trouxe muita sabedoria e muito conhecimento para as pessoas que souberam aproveitar. E eu vejo hoje isso acontecendo de novo, né? Com o quê? Com o coronavírus, né? Muita gente reclamando, muita gente falando que é do diabo, mas é Deus ensinando, né? Então é um livro de sabedoria, sim, assim como todos os livros, só que é a sabedoria milenar, né? Uma sabedoria que deixa eu dar uma ajeitada aqui, ela mostra fatos que ocorreram
em Jerusalém, na época em que os livros da Bíblia foram escritos, mas que trazem sabedoria para os momentos atuais. E é assim que eu vejo, minha opinião particular. E aí, lendo o versículo 30 do capítulo 31, ele fala mais ou menos assim, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos travaram. O que ele quis dizer com... O que é travar? É que os dentes dos filhos, trazendo pro sentido literal da coisa, é como se a gente come uma fruta verde e a boca fica marrenta, e aí você não consegue comer outra coisa, se sente mal, né? E aí depois ele fala: mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Fala, Rick, meu querido, bom dia. E aí eu trouxe isso para minha realidade e para comparar com a vida, né? Que na sequência do versículo 30, ele vem no versículo 31, é o 31 de Jeremias, que fala da nova aliança, já prevendo. Fala, Diogão, beleza, meu querido? Já prevendo a vinda de Jesus, né? O nascimento de Jesus por Maria e o perdão dos pecados. Mas o 31:30 me levou muito a refletir sobre a educação que eu dou para os meus filhos. Por isso que eu falei que a live hoje é sobre legado. Que legado que eu recebi dos meus pais, como que eu poderia ter vivido esse legado, e eu vivi muito tempo, tanto a parte boa quanto a parte ruim. E o que eu vou deixar para meus filhos? E qual é a minha responsabilidade da vida deles? Então, os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se amarraram, né? O que eu entendo disso? Naquela época, né, não sei se vocês têm conhecimento dos fatos da Bíblia, Jeremias fala da destruição de Israel, porque fala, meu amor, bom dia, destruição de Israel, né, porque as gerações de pós o rei Davi começaram a buscar outros deuses, e aí romperam com a aliança que tinham com o Deus, né, o Deus vivo, o Deus dos exércitos, lá eles chamam de Javé na época. E aí ele ficou bravo e foi lá e permitiu que Israel fosse destruída, né, para que eles aprendessem com aquele sofrimento o caminho correto e pudessem retornar depois, certo? E como são de geração para geração, ele vive falando que, ele comenta muito, né, no livro, que os filhos estão pagando pelos pecados dos pais que ensinaram errado. E os filhos, mesmo tendo como aprender o certo, preferiram seguir no caminho errado. Só que depois que Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, invade Israel, Judá e destrói tudo e leva eles lá para a Babilônia, os sobreviventes começam a perceber que eles estavam fazendo errado, seguindo, idolatrando os deuses de Baal, né, que eram os deuses egípcios, que não eram aqueles deuses que os profetas do verdadeiro Deus orientavam a eles seguirem a palavra e tal, e percebem que eles têm que mudar o comportamento deles, né, e parar de idolatrar falsos deuses. E aí começam a caminhar no caminho correto, o caminho da palavra que eles estavam recebendo do Deus verdadeiro. E aí recebem
a permissão para voltar para a terra sagrada, para a terra prometida. E a gente comparando com a vida atual, como eu fiz ontem, a terra prometida para mim, é a prosperidade, é a felicidade, a paz. Eles passaram pelo deserto e aí Deus vem falar para Jeremias que eles vão voltar, que os pais comeram as uvas verdes e travaram os dentes dos filhos. E aí os filhos foram penalizados, mas não pelas uvas que os pais comeram, mas eles morreram pelas próprias iniquidades. O que significa isso? Que por mais exemplo que a gente dê, quem decide a vida é cada um de nós, cada um de vocês, cada um dos nossos filhos. Eu tive bons, maravilhosos exemplos dos meus pais, e a gente pode até expandir a palavra pais. Fala, Marcelão. Expandir a palavra pais aí, não só para nossos pais que criaram a gente, os pais biológicos ou não, os de criação, mas para todos os exemplos que a gente teve na vida. Isso é minha reflexão. Dia dos pais mesmo, meu pai falecido, eu mandei uma mensagem para um tio meu que fez parte da minha criação. E foi muito legal, porque ele foi um exemplo para mim. Então, eu uso isso. Ô Marcelão, um abraço para vocês também. Dá um beijão no B aí, no Benicinho. Ele fez parte da minha criação. Eu posso dizer que foi um exemplo bom ou um exemplo ruim. Cada um no seu momento. Então, eu posso ter travado meus dentes das uvas verdes dos meus pais comeram, seguido alguns exemplos ruins. Eu sei que eu segui, bons e ruins. E de repente, se eu continuar seguindo a mesma vida, não tivesse percebido e tomado a minha decisão de mudar, eu teria tido atitudes iníquas, e morreria por elas, pelas minhas atitudes. Então é um dos pontos da Bíblia aí, onde ele lembra da autorresponsabilidade. Eu tenho que deixar um bom legado para meus filhos. Eu tenho que olhar hoje, não comer as uvas verdes, não dar um exemplo ruim. E isso não é fácil, porque a gente tem nossas crenças. E aí, Napoleão Hill, na sequência, ele vem falar do meu outro eu, que implantou, nós temos crenças limitantes, crenças de medo implantadas na nossa mente, e a gente tem que mudar isso, porque a gente tem a capacidade de atingir qualquer bem material, financeiro que a gente queira, basta a gente desapegar das nossas crenças que causam medo na gente. E eu já falei isso várias vezes, quando eu venho aqui abrir meu coração, me expor minha vulnerabilidade para vocês, eu busco trazer o conhecimento que eu pego de várias fontes, E lendo o livro do Napoleão Hill hoje, eu olhei e falei, cara, olha só, ele fala a mesma coisa que eu li lá no Lauro Trevisan, no Poder Infinito da Mente, de uma outra forma, e fala muito parecido com aquilo que eu estou lendo agora na Bíblia. Poxa, será que é coincidência ou será que é a minha mente se adequando ao momento e acabando com as minhas crenças limitantes? Mas vamos voltar para o legado. Vamos lá, vamos parar de parênteses e de viagem aqui na nossa live e vamos voltar para o legado. A gente tem sim que olhar para o legado que a gente recebeu e saber discernir o que é o caminho correto e o que não é. Por quê? Porque a gente vai deixar um legado nessa geração. A gente não veio nessa geração à toa. Tudo que a gente faz hoje, grande Davidson, parceiro, general do reino. Então, o legado que a gente recebeu, com certeza faz parte da nossa vida, faz parte do que a gente é hoje. Só que a gente
a gente não vai ser cobrado ou ser recompensado pelo legado que a gente recebeu, e sim pelo discernimento que a gente faz desse legado e o que a gente faz hoje. Repetindo aí para o meu amigo Davidson, que chegou agora aqui, eu tenho certeza que ele vai trazer bastante colaboração aí, bastante conteúdo junto aí. Estou falando do livro de Jeremias, Davidson. De novo, né? Eu falei ontem, mas hoje eu estou falando especificamente do capítulo 31, versículo 30 e 31, o que eu senti quando eu li eles hoje. Então, meus pais podem ter comido muitas uvas verdes, falhado muito, dado maus exemplos, mas eu vou pagar, e isso pode ter refletido em atitudes minhas, da minha vida, e talvez reflitam até hoje algumas coisas. Mas eu não vou pagar pelas uvas que eles comeram, e sim pelas que eu estou comendo. Então eu vou morrer pela iniquidade que eu praticar. Eu tenho que ter discernimento daquilo que eu aprendi para deixar o exemplo. Grande Ana, bem-vinda. Para deixar um exemplo hoje baseado no que eu decidi. Então eu não vou pagar ou ser recompensado pelo que meus pais, meus exemplos deixaram para mim, e sim pelo aquilo que eu decidi seguir. Tamo junto até depois do fim. Pelo que eu decidi seguir. Então, o que eu vi hoje, o que eu li hoje do livro de Jeremias e depois reforçou no livro de Napoleão Hill que eu estou lendo, é exatamente a autorresponsabilidade. É exatamente a gente decidir, né? Primeiro, entender aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente teve de exemplo, e aí tomar a decisão baseada naquilo que a gente vive. E a decisão é nossa. Ah, mas eu vivi, cresci vendo meus vizinhos com meus pais bebendo, e aí brigando, e aí de repente se batendo, usando violência, então por isso que eu sou violento. Talvez sim, isso com certeza, talvez não, eu tenho certeza que isso realmente influencia nas suas atitudes de hoje. Mas você não vai pagar pelo que eles te ensinaram, vai pagar pelo que você está fazendo. E aí quando você descobre isso e repara, e até justifica falando que você é assim pelo aquilo que você viveu, é sinal que você sabe. Se você sabe, você é responsável pelo que você vai fazer com essa sabedoria. Poxa, eu sei, então eu vou procurar não fazer aquilo. Eu sei, então eu vou procurar ser uma pessoa melhor do que aquele exemplo que eu tive. Porque, de novo, a responsabilidade daquilo que você recebe é só sua. Ah, Gustavo, mas como que eu faço agora para mudar isso? Busca conhecimento. Busca conhecimento? Ah, mas só conhecimento no que eu estou lendo. Não... Procure novos exemplos. Tá, eu aprendi errado. E agora, o que eu faço? Quem é um exemplo bom para você? Quem é um exemplo daquilo que você não quer seguir, que você aprendeu no passado, hoje, daquilo que você quer seguir? Então, se modele em alguém que tem as características que você viu de errado lá, para mudar o que você é hoje e deixar de legado para seus filhos, para o mundo. Eu estou aqui, né? Seguindo um exemplo que eu vejo de pessoas que põem a cara para bater na internet para dar bons exemplos. Eu sou um perfeito exemplo de tudo? Claro que não. O que eu estou falando para vocês é aquilo que eu me esforço para ser, para deixar de legado. Ontem, quando eu fui escrever meu diário de bordo, que é uma técnica de coaching, que serve para eu rever aquilo que eu fiz durante o dia e tomar a decisão para o dia seguinte de ser uma pessoa melhor, eu peguei um ponto de uma atitude com meu filho, que eu olhei e falei, nossa, eu devia ter feito isso diferente. E aí, ontem mesmo e agora de manhã, eu usei uma técnica
para treinar a atitude que eu não quero, que eu quero ter quando a situação acontecer de novo. Então o que eu vou levar para frente, né? O que eu vou receber de recompensa? É aquilo que eu aprendi do exemplo que eu tive, ou é aquilo que eu estou mudando para dar exemplo daquilo que eu estou vivendo? A uva verde que os pais comeram vão travar os dentes dos filhos, mas cada um morrerá pela iniquidade que executar. Esse é um resumo da frase que está escrita lá em Jeremias 31:30. Então traz muito forte o livro da sabedoria infinita. Eu falei no começo da live aqui uma conversa que eu tive com um amigo meu ontem sobre a Bíblia ser um livro de sabedoria ou ser um livro de fatos. Deixa eu voltar para o meu lugar aqui que eu estou andando de novo. E para mim é um livro de sabedoria que passa a sabedoria contando fatos do passado. E para mim, cada vez que eu leio e olho para a minha vida, eu cresço muito. Então aí, nesse ponto, você vê que a Bíblia está trazendo um tema super atual para quem acompanha aí desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, autoconhecimento, que é o tema da autorresponsabilidade. Nossa, aí você lê isso e fala, poxa, quão forte é a sabedoria que está nesse livro fantástico que é a Bíblia. E aí eu pego o livro de Napoleão Hill, escrito em 1938, que vem dizer que cada um é capaz de decidir os bens materiais e financeiros que vai ter. Basta mudar as suas crenças. Autorresponsabilidade de novo. E aí eu pego o ponto onde fala que a uva verde que os pais comeram travará os dentes dos filhos, e olho o exemplo que eu vou dar para os meus. E hoje, o exemplo que eu quero dar é o da autorresponsabilidade. É o exemplo do caminho correto. É o legado que eu quero deixar para eles. Mas eu não vou ser responsável pela decisão deles. Eu vou ser responsável pelo exemplo que eu vou passar, pelo exemplo que eu vou dar. E aí, eu vou ter plena convicção e tranquilidade e paz que a decisão que eles vão tomar com esse exemplo, com os bons e com os ruins que eu dou também, que eu sei que eu dou exemplo ruim, porque eu sou ser humano, eu erro, vai ser responsabilidade deles decidirem. E vai ser responsabilidade deles melhorarem aquilo que eles aprenderam comigo e do legado que eles vão deixar para o mundo. Porque hoje eu sei o poder da autorresponsabilidade. E aonde que eu aprendo isso? Buscando conhecimento. Só para reforçar para quem está vendo agora esse vídeo, para quem chegou agora na live, compartilha, curte, clica no aviãozinho aqui. Para quem está vendo o vídeo gravado, curte também, compartilha, pratique o princípio da generosidade. E para quem está vendo no YouTube, se inscreve no meu canal. Vamos lá ajudar o canal a crescer para eu poder fazer essas lives depois pelo YouTube e chegar para mais pessoas ainda. Vamos praticar o princípio da generosidade, mas não é comigo, de novo, não é para mim isso. Olha, Guto! Motorista da van que eu pegava antes, um amor de pessoa. Não é para mim essa generosidade. Grande Ricardão, tá sumido, meu querido, bom dia. Não é para mim, é com uma pessoa que vai ouvir a palavra que eu estou passando aqui agora, ouvir o meu recado, e vai tocar no coração dela e vai fazer ela ser uma pessoa melhor também. Legal? Então curta, compartilha, se inscreve no canal. Para quem tá no Instagram, meu canal tá no link da bio. Tem um Linktree lá que vai direcionar para o canal do YouTube. Nós vamos ajudar esse canal a crescer para eu poder atingir mais pessoas com aquilo que eu estou compartilhando. Então o recado de hoje, resumo rápido antes do meu ônibus chegar, que já está chegando. A gente segue exemplos.
mas a responsabilidade do que a gente vai fazer com ele é de cada um. Então, li na Bíblia hoje e me tocou que desde aquela época ele já dava exemplo de autorresponsabilidade. Obrigado, gente, Ricardão, vê a live depois. Obrigado por quem está aqui. Façam um final de semana maravilhoso, só depende de vocês. Valeu. Bom dia, bom dia. Rapaz.